Você já ouviu falar de Zilpa? Uma mulher esquecida pelos homens, mas lembrada por Deus. Serva, estrangeira e quase sem voz, ela foi escolhida para gerar parte das 12 tribos de Israel. Hoje, vamos mergulhar em sua história e descobrir como Deus usa até aqueles que o mundo considera menores para realizar grandes propósitos. Fique até o fim deste vídeo e se surpreenda com as lições profundas da vida dessa mulher silenciosa, mas cheia de valor. A Bíblia está repleta de personagens que brilham com intensidade em seus relatos: reis, profetas, apóstolos, mulheres fortes e ousadas. No entanto, há também aquelas figuras que aparecem nas entrelinhas, silenciosas, mas com um papel crucial nos planos de Deus. Entre essas, encontramos Zilpa, serva de Leia, uma mulher quase esquecida, mas que deixou sua marca eterna na história do povo de Deus. Zilpa é mencionada em poucos versículos, mas sua contribuição para o povo de Israel é profunda. Ela foi dada como concubina a Jacó e, por meio dela, nasceram Gade e Azer, 2 dos 12 patriarcas que deram origem às tribos de Israel. Embora sua história não seja contada com detalhes, o simples fato de ter gerado parte da nação escolhida já revela o quanto Deus valoriza até aqueles que o mundo ignora. Hoje, vamos revisitar sua história sob um novo olhar, o olhar da fé, da obediência e do valor que não vem da posição social, mas da missão cumprida. Zilpa representa tantas mulheres que vivem nos bastidores, que não têm visibilidade, mas sustentam famílias, projetos, ministérios e propósitos com sua fidelidade diária. Prepare-se para conhecer mais sobre essa mulher de valor. Nos próximos capítulos, vamos explorar seu contexto, os desafios que enfrentou, o legado que deixou e as lições que a vida de Zilpa tem para nós hoje. Uma mulher entre sombras e promessas, Zilpa surge nas páginas do Gênesis como uma figura discreta, quase sempre associada a outra. Sua senhora, Leia. Provavelmente egípcia, como outras servas mencionadas na narrativa patriarcal, ela foi dada por Labão como serva à sua filha quando esta se casou com Jacó. Sem voz própria nas Escrituras, Zilpa viveu à sombra de decisões que não escolheu, em uma família marcada por rivalidade, ciúmes e manipulações emocionais. Desde o início, Zilpa foi uma mulher invisibilizada. Não era esposa legítima de Jacó, mas tornou-se concubina. Seu valor, dentro daquela cultura, estava ligado à sua capacidade de gerar filhos. Em um contexto onde a esterilidade era vista como maldição, a fertilidade era uma bênção, ainda que o corpo da mulher fosse usado como instrumento de disputas. Leia, ao ver-se enfraquecida na competição por atenção e filhos, entrega Zilpa a Jacó como uma extensão de si mesma. E foi assim que Zilpa deu à luz Gade e Azer. Seus filhos não nasceram por amor ou por escolha pessoal, mas como fruto de estratégias humanas. Mesmo assim, Deus os reconheceu como patriarcas, inserindo-os na genealogia sagrada das 12 tribos de Israel. Isso nos mostra que, embora os caminhos humanos sejam tortuosos, Deus escreve sua história mesmo por meio das imperfeições. Zilpa, silenciosa e submissa, nos ensina que nem sempre a grandeza está em posições de destaque. Às vezes, ela está em simplesmente estar disponível para o que Deus deseja gerar por meio de nós. Ela não questionou, não se rebelou, não procurou protagonismo. Foi no anonimato que ela cumpriu seu papel e deixou marcas eternas. É interessante notar que, mesmo sem protagonismo, seus filhos cresceram e ocuparam posições importantes na formação do povo de Deus. Isso revela que Deus honra até mesmo os passos silenciosos de mulheres que andam por caminhos difíceis. Ele não se esquece de nenhuma lágrima, nenhuma entrega, nenhum esforço oculto. A história de Zilpa é, em sua essência, a história de milhares de mulheres que vivem à margem, mas que geram bênçãos para gerações futuras. Elas não aparecem nas manchetes, mas sustentam o lar, a fé, a esperança, e Deus vê cada uma delas.
Filhos da dor, frutos da promessa Zilpa, a serva de Leia, não teve o direito de escolher amar, casar ou sonhar. Seu corpo foi emprestado a um plano desesperado de sua senhora, numa tentativa de competir com Raquel pela atenção de Jacó. Mas Deus, que conhece os corações e não faz acepção de pessoas, viu Zilpa. Viu sua dor silenciosa. Viu seu valor, mesmo quando ninguém mais o via. Ela deu à luz 2 filhos, Gade e Azer. Gade, cujo nome significa boa sorte, nasceu em um momento de falsa euforia. Leia, exclamou com ironia e triunfo por ter vencido, ao menos por um tempo, a competição com sua irmã. Depois nasceu Azer, que significa feliz. Curiosamente, esses nomes expressam sentimentos que Zilpa talvez nunca tenha experimentado de fato em sua maternidade. Ela foi instrumento, mas também vítima. Ainda assim, em meio à dor, Zilpa gerou frutos. E esses frutos foram reconhecidos por Deus. Suas sementes silenciosas tornaram-se ramos fortes da nação de Israel. A tribo de Gade se estabeleceu ao leste do Jordão, mostrando bravura e força. Já a tribo de Azer se destacou por sua fertilidade e riqueza, com terras produtivas e prosperidade, como profetizado por Jacó e Moisés. Esses filhos, nascidos de uma relação forçada, não foram desprezados por Deus. Isso revela a profundidade da graça divina. O Senhor não legitima a injustiça, mas redime seus efeitos. Ele transforma até mesmo aquilo que começou em desordem, para cumprir seus propósitos eternos. Essa é uma mensagem de consolo para todas as mulheres que foram usadas, feridas ou negligenciadas. Deus não apenas as vê, mas também as redime. Zilpa, ainda que sem fala, é símbolo de quantas mulheres geram milagres no silêncio. Filhos que carregam promessas, ministérios que nascem em meio à dor, conquistas que surgem mesmo na injustiça. Deus tem poder para transformar histórias de humilhação em testemunhos de glória. Os filhos de Zilpa são herança para Israel e sua vida silenciosa permanece como testemunho de uma verdade inabalável. O Senhor exalta os humildes. Mesmo que ninguém a tenha celebrado em vida, os frutos da sua existência foram abençoados por Deus e reconhecidos pelas gerações futuras. Invisível aos homens, lembrada por Deus. O nome de Zilpa raramente aparece nas Escrituras. Ela não tem fala registrada, não protagoniza nenhuma cena de destaque, nem lidera momentos de fé como outras mulheres bíblicas. Ainda assim, seu nome está entre os que foram escolhidos por Deus para compor a história da redenção. Isso nos lembra que, mesmo na aparente invisibilidade, existe valor. Deus vê o que os olhos humanos ignoram. Zilpa era uma serva posição social que a colocava entre as mais vulneráveis da época. Ela foi entregue como parte do dote de Leia por Labão, seu pai, e passou a viver para servir. Anos depois, foi usada como uma espécie de substituta de ventre, como tantas outras servas foram no contexto patriarcal do Antigo Oriente. Porém, sua história não terminou na condição em que começou. Os 2 filhos que ela gerou se tornaram pais de tribos de Israel, fazendo com que o nome de Zilpa atravessasse gerações. Deus, em sua fidelidade, não se esqueceu de nenhuma mulher usada como instrumento silencioso de sua vontade. A presença dos descendentes de Gade e Azer entre as tribos do povo escolhido demonstra que ele escreve retamente por linhas que os homens dobram. A ausência de voz não significa ausência de propósito. O silêncio não anula o chamado. E a condição de servidão, aos olhos humanos, não impede a atuação soberana do Criador. Quantas mulheres hoje vivem como Zilpa, servindo em silêncio, carregando dores que não escolheu, criando filhos em situações difíceis, mantendo a fé enquanto todos os outros a esquecem? A história de Zilpa ecoa como um grito mudo de esperança. Deus vê. Deus lembra. Deus transforma. A bênção que Jacó liberou sobre Azer em Gênesis 49, versículo 20. Azer,
O seu alimento será abundante. Ele providenciará iguarias dignas de um rei. É um testemunho vivo de que Deus honra até os frutos gerados no sofrimento. Aser não carregou vergonha, mas sim abundância e honra. Isso é redenção. Zilpa nos ensina que por mais baixos que pareçam nossos começos, por mais ocultos que sejam nossos esforços, o Senhor vê. E o que Ele vê, Ele recompensa. Sua história é um lembrete poderoso para todas as mulheres que vivem à margem. Há propósito até mesmo no lugar da dor. Deus não se esquece de quem foi esquecida. Quando os frutos falam por você, Zilpa não pronunciou palavras registradas na Bíblia, mas seus filhos Gade e Azer falam por ela. Em uma cultura onde a descendência era o maior sinal de bênção e continuidade, os filhos eram mais do que herança. Eram testemunhos vivos do valor e da bênção de Deus sobre uma mulher. No caso de Zilpa, eles não apenas perpetuaram seu nome, mas foram canais de bênção para toda a nação de Israel. Gade, cujo nome significa boa sorte ou tropa, se tornou o ancestral de uma tribo conhecida por sua bravura e força militar. Já Aser, que significa feliz ou abençoado, representava prosperidade e fartura. Em ambos os nomes, há um eco de alegria e honra, como se Deus estivesse intencionalmente reescrevendo a história de uma mulher que começou como serva, mas foi lembrada como mãe de príncipes. Em Gênesis 30, versículo 11 e 13, quando Zilpa dá à luz, Leia exalta o nascimento como sinal de bênção divina. Ainda que os filhos tenham sido dados oficialmente a Leia, é o corpo de Zilpa que os gerou, e é sua dor, seu silêncio e sua fidelidade que estão por trás daquelas vidas. Isso nos ensina que nem sempre seremos reconhecidos pelos homens, mas os frutos que geramos espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente falam por nós diante de Deus. Esse princípio bíblico ecoa nas palavras de Jesus em Mateus 7, versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Zilpa não precisou construir fama. Sua colheita espiritual ficou evidente. Assim também são as mulheres, que mesmo em bastidores, formam discípulos, filhos e comunidades com base na fé, no serviço e no amor. Seus frutos são seu testemunho. Quantas vezes você já se sentiu esquecida, ignorada ou até usada? Lembre-se, se você está gerando frutos para Deus mesmo em lágrimas, mesmo em luta, eles serão notados pelos céus. Zilpa nos encoraja a continuar servindo, mesmo que em silêncio, porque a colheita virá, e ela virá com honra. Os descendentes de Zilpa ocuparam territórios, participaram da caminhada rumo à terra prometida e foram lembrados nas bênçãos proféticas. A mulher sem fala tornou-se matriarca. Sua fidelidade silenciosa encontrou eco na eternidade. Assim, Deus transforma dores em legado e servas em mães de nações. Quando Deus honra os esquecidos Zilpa, a serva de Leia, poderia facilmente ter passado despercebida na grande narrativa das Escrituras. Sem uma fala registrada, sem grandes feitos atribuídos diretamente a ela, sem título de esposa principal, seu nome poderia ter sido apenas um rodapé na genealogia de Israel. No entanto, Deus, em sua justiça perfeita, decidiu eternizá-la na linhagem das tribos de Israel. Isso nos mostra que o Senhor não esquece ninguém que o serve, mesmo quando os homens esquecem. Ao analisar a trajetória de Zilpa, vemos o cuidado de Deus em dar valor a quem a sociedade colocava à margem. Zilpa não escolheu sua posição, não escolheu ser dada a Jacó como uma solução de Leia para competir com Raquel. Ainda assim, em meio a uma história marcada por ciúmes, estratégias humanas e disputas familiares, Deus olhou para ela com misericórdia e permitiu que sua descendência fosse contada entre os patriarcas. As tribos de Gade e Azer, descendentes de Zilpa, foram abençoadas e reconhecidas entre o povo de Deus. Em Deuteronômio 33, Moisés profetiza sobre as tribos, e Aser recebe uma bênção especial de fartura e honra.
Azer seja abençoado com filhos, seja agradável a seus irmãos, e banhe o seu pé em azeite. Deuteronômio 33, versículo 24. Essa profecia mostra que Deus não só se lembrou de Zilpa, mas elevou sua descendência com prosperidade, honra e alegria. Zilpa nos ensina que não importa o quão esquecidos possamos nos sentir, Deus nos vê. Ele vê a mulher que serve sem reconhecimento, que ama sem aplausos, que ora sem plateia. Ele honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando a vida não é justa. Com ele, ninguém é invisível. A narrativa de Zilpa é também um lembrete de que Deus transforma contextos de humilhação em plataformas de exaltação. A serva se tornou mãe. A silenciosa se tornou exemplo. A secundária se tornou parte do plano redentor de Deus. Na cruz, Jesus nos ensinou que os últimos serão os primeiros. Zilpa é reflexo dessa verdade. Deus se agrada de quem não busca o alto lugar, mas serve com o coração. Sua história ecoa para todas as mulheres que hoje se sentem pequenas. Em Cristo, há lugar de honra para você. Vejamos algumas lições de vida cristã com base na história de Zilpa. Primeiro, Deus vê os invisíveis. Embora Zilpa não tivesse voz ativa na narrativa e fosse considerada apenas uma serva, o Senhor a viu e a honrou com filhos que dariam origem a 2 tribos de Israel. Deus enxerga aqueles que o mundo ignora. Segundo, a origem não define o destino. Zilpa foi dada como escrava a Leia, mas seu nome está eternizado entre os patriarcas. Isso nos mostra que o ponto de partida não determina o que Deus pode fazer com nossa história. Frutificar mesmo em ambientes difíceis. A rivalidade entre Leia e Raquel, a ausência de amor explícito de Jacó e o uso de Zilpa como substituta não impediram que ela gerasse frutos. Com Deus, é possível florescer mesmo em solo árido. Quarto, servir também é um chamado. A vida de Zilpa revela que o serviço silencioso tem valor eterno. Deus honra os que servem com fidelidade, mesmo que não estejam no centro da cena. Quinto, Deus restaura a dignidade. Zilpa foi usada como um instrumento dentro da disputa entre 2 irmãs, mas o Senhor restaurou sua honra, dando-lhe filhos e inserindo-a na genealogia de sua promessa. Sexto, a bênção de Deus não depende do status social. Zilpa era uma concubina, mas sua descendência foi agraciada com promessas, territórios e bênçãos específicas. Deus age segundo sua soberania, não segundo os padrões humanos. Sétimo, a maternidade é instrumento divino. Mesmo que imposta, a maternidade de Zilpa se tornou canal de bênção. Isso mostra que Deus pode usar qualquer circunstância para cumprir seu plano e abençoar gerações. Paro. A fidelidade no anonimato tem recompensa eterna. Zilpa nunca foi protagonista em vida, mas será eternamente lembrada por sua participação no povo de Deus. O que fazemos para o Senhor, ainda que escondido, jamais será em vão. Concluindo, a história de Zilpa, embora muitas vezes ignorada nos estudos bíblicos, é um lembrete poderoso de como Deus age através dos bastidores. Ela foi dada como serva a Leia e posteriormente entregue a Jacó como concubina. Em um tempo onde mulheres como ela não tinham voz nem valor social, o Senhor viu seu coração e sua vida simples foi inserida no grande plano da redenção. Zilpa foi mãe de 2 filhos, Gade e Azer. Seus nomes representam bênção e prosperidade, o que mostra que, mesmo nas condições mais improváveis, Deus ainda gera coisas boas. Zilpa nos ensina que não é preciso estar sob os holofotes para ter relevância eterna. O mundo pode não ouvir nosso nome. Nossos feitos podem não ser exaltados por multidões, mas o Senhor conhece cada lágrima, cada esforço e cada entrega feita com sinceridade. A vida de Zilpa fala de resiliência, humildade e propósito. Ela não escolheu o seu caminho, mas caminhou nele com dignidade, e Deus transformou seu serviço em legado. Para as mulheres que se sentem esquecidas,
invisíveis ou usadas pelas circunstâncias, a história de Zilpa é um abraço do céu. É Deus dizendo: eu te vejo. Quando a cultura define o valor pela aparência, pela influência ou pelo status, o Senhor continua escolhendo vasos simples para carregar sua glória. Zilpa, uma serva, tornou-se mãe de patriarcas. A bênção de Deus não depende da aprovação humana, mas da sua soberana graça. Que possamos aprender com Zilpa a importância de sermos fiéis, mesmo quando ninguém está olhando. Que possamos confiar que o Senhor está escrevendo nossa história com propósito, ainda que em meio à dor. E, acima de tudo, que sejamos mulheres que compreendem que servir não é sinal de fraqueza, mas de força espiritual. Oremos com fé, Senhor amado, Deus de justiça e misericórdia. Te agradecemos por nos revelar, por meio da história de Zilpa, que Tu és o Deus que vê os esquecidos. Em um mundo que valoriza apenas os que estão no topo, Tu nos ensinas que o reino dos céus é feito de servos fiéis, de corações quebrantados e de vidas simples entregues a Ti. Obrigada por nos lembrar que nenhuma mulher é invisível diante dos Teus olhos. Pai, hoje queremos colocar diante de Ti todas as mulheres que se sentem usadas, ignoradas ou subestimadas. Mulheres que, como Zilpa, foram colocadas em situações sem escolha, mas que, mesmo assim, seguiram em frente com coragem. Que elas sintam o Teu amor e saibam que são vistas, valorizadas e amadas por Ti. Dá-nos, Senhor, a humildade de servir como Zilpa serviu. Ensina-nos a importância do nosso papel, mesmo que pareça pequeno aos olhos do mundo. Que cada ato de amor, cada gesto de cuidado e cada semente plantada no silêncio do dia a dia sejam colhidas como frutos eternos. Restitui, ó Deus, a dignidade de cada mulher ferida, cada coração cansado. Mostra-nos que Tu podes transformar dor em propósito, anonimato em legado, servidão em maternidade de promessas. Assim como Zilpa foi honrada com filhos, que deram origem a tribos de Israel, também queremos gerar frutos para o Teu reino, mesmo quando as circunstâncias não são ideais. Renova nossa esperança, fortalece nossa fé e ajuda-nos a ver além da realidade imediata. Que possamos confiar que o Senhor está conduzindo todas as coisas, mesmo quando não compreendemos os caminhos. E que, ao final da jornada, possamos olhar para trás e ver que, como Zilpa, fomos parte da construção do Teu povo. Usa-nos, Senhor, como instrumentos de Tua paz e graça. Que a nossa história, mesmo que discreta, reflita a Tua fidelidade. Que o mundo veja em nós mulheres moldadas pela cruz e que sejamos lembradas não pelo status, mas pelo amor que carregamos. Oramos em nome de Jesus, nosso exemplo de servo fiel. Amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça.